com o céu. Teve um pessoal na Bíblia que eles acharam que conseguiam fazer isso, né? Tanto é que construíram a Torre de Babel. E virou uma Babilônia a coisa, porque não chegaram em lugar nenhum. Mas Jesus faz essa proposta. Agora, muitas pessoas chegam para mim e perguntam, que céu é esse? A Bíblia fala deles. Tem o primeiro, tem o segundo e tem o terceiro. Qual deles? Tem muita gente que gosta de ficar no primeiro céu aqui. Então nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. Inclusive, eu tive um pessoal uma vez que eles me convidaram para subir no monte um pouquinho mais alto para orar. E falaram assim, você vai experimentar algo que você nunca experimentou lá no monte. Eu experimentei realmente uma chuva violenta. Saí todo molhado de lá. Foi uma experiência quase inesquecível. Muita água. Agora, o que existe de especial lá no monte, que não existe aqui no vale? Porque é Cristo que faz a diferença, não é o local. É a presença do Senhor que faz toda a diferença. Então, quando a Bíblia trata conosco dessas questões, nós precisamos ganhar um entendimento, como trabalhar com elas. Então, o que seria esse primeiro céu? Qual seria o segundo céu e qual seria o terceiro céu? Bom, dentro do primeiro céu que a Bíblia nos trata, um deles que é o principal é a nossa atmosfera. Ele é o primeiro céu. É o que nós temos aqui embaixo. Esse lugar bonito, com toda essa quantidade incrível de ar, com toda essa beleza que nós vemos. O que eu fico impressionado a respeito do primeiro céu é que ele foi criado com um propósito. Foi criado para que pudesse sustentar vida. E até mesmo vida inteligente, como nós. Lembre-se que eu estou generalizando agora. Não estou tomando nenhum indivíduo específico. Mas vida inteligente. Vida que pudesse pensar e refletir sobre essas coisas. Tudo perfeitamente balanceado, tudo perfeitamente coordenado. Então o primeiro céu está relacionado com as coisas aqui de baixo. Estou contente porque o pessoal está me dando o sinalzinho do horário e eu estou além daquilo que eu gostaria de estar. Então estamos rodando bem, vamos terminar daqui a pouco. Esse é o primeiro céu. Essa parte que Deus criou, a nossa atmosfera, todas essas coisas. Algo bonito que Deus fez com um propósito específico para que nós pudéssemos curtir a beleza de tudo isso, pudéssemos usufruir de todas essas coisas que Deus colocou para a nossa subsistência. Eu fico impressionado porque Deus criou esse primeiro céu com um propósito. O primeiro céu não existe por ser fruto do acaso. Porque o planeta Terra passou por um mecanismo de vários cometas batendo, e os cometas foram batendo, daí eles foram trazendo água, e essa água... Não é assim que a coisa funciona. Foi criada, foi planejado do jeito certinho que era para funcionar. Inclusive para funcionar nos dois mecanismos. Não sei quantos de vocês já leram no livro de Jó, capítulo 37, o texto é tão bonito. Diz assim que de vez em quando Deus manda os seus ventos e a sua chuva para regar a terra e demonstrar ao homem o seu amor. E outras vezes Deus manda com outros propósitos. Às vezes os propósitos não são bem aqueles que nós mais gostamos. Eu fico também muito impressionado com isso, porque quando nós olhamos para essas questões, Deus utiliza-se de tudo aquilo que Ele criou, para produzir em nós resultados. Mas se você não estiver na ponte, você não saberá de onde que o tijolo veio. Aquela tijolada que às vezes a gente recebe, e você nem conseguiu ver o que aconteceu. Porque você não está conseguindo ter a perspectiva correta. Então Deus nos convida para isso, para podermos olhar e vermos essas coisas da perspectiva dEle. Primeiro céu. Criado por Ele com um propósito específico. Segundo céu, criado por Ele com um propósito específico também. E segundo céu é aquele que geralmente nós não olhamos muito para cima. É aquele que nós quase nunca prestamos muita atenção. Esse ano, por exemplo, logo no comecinho do ano, entre 23 de janeiro e praticamente 5 de fevereiro, nós tivemos o cometa McNaught, solto aí no céu, aquele pontinho branco que vocês estão vendo. Algo fascinante, uma beleza muito grande. Mas acho que tinha muita gente preocupada com a novela das 8, ou com o Jornal Nacional, coisa assim. Não deu tempo para ver isso. Dia 3 de março desse ano, nós tivemos um eclipse da Lua. Mas talvez você estava muito ocupado, também não deu tempo de ver isso. Então deixe-me dar mais 2 para você anotar na sua agenda.
28 de agosto desse ano, nós teremos um outro eclipse lunar. Esse daí eu precisei encomendar porque é aniversário da minha esposa, então foi assim, precisei fazer um trabalho mais sério para ter certeza que vai dar certinho no dia. Eu não coordeno nada disso, pode ficar sossegado. Se você perder esse eclipse lunar do dia 11, nós vamos ter um eclipse solar, no dia 28 de agosto. Vamos ter um eclipse solar no dia 11 de setembro. É fácil lembrar a data. Acho que não vai ter muito problema em relembrá-la. Mas isso é um pouquinho do quê? Das coisas que estão acontecendo lá fora. Porque esse céu aí fora, literalmente espaço sideral, isso aqui a Bíblia nos mostra como sendo o segundo céu. Algo impressionante. Foi criado com um propósito específico. Qual o propósito do segundo céu? Manifestar a glória de Deus. É o que eu digo para as pessoas. Quando nós pensamos em estrelas no céu, a gente pensa em sair ali fora e ver uma noite estrelada. É um pouquinho diferente a coisa. A perspectiva é outra. Isso é o céu, quantidade de estrelas. Todo esse negócio que está lá em cima é algo surpreendente. As coisas são massivas, são gigantescas. Nós ficamos até mesmo impressionados em ver a grandeza de tudo isso. E é difícil você literalmente não parar e refletir que, afinal de contas, quem fez tudo isso? Qual o caráter daquele que criou todas essas coisas? Pense só, cada um desses pontinhos que vocês estão vendo é uma galáxia. Nessa foto não tem nenhuma estrela. Todos esses pontinhos são galáxias. São, sim, de bilhões de estrelas juntas para formar cada um desses pontinhos. E não somente isso, mas nós vemos no céu uma beleza muito grande também. Onde quer que nós olhamos, tem um propósito em tudo isso. O propósito principal é manifestar a glória do Senhor Deus. Ele criou todas essas coisas para que nós pudéssemos entender, compreender um pouquinho da grandeza do ser dele. É tão fácil falar de Deus, mas é tão difícil termos na nossa mente um pouco da grandeza do Deus que criou todas essas coisas. Já imaginou? 10 bilhões de anos-luz para cada lado. A nossa mente não consegue captar tudo isso. Salomão, quando estava construindo o templo, ele disse o seguinte: Senhor, ainda os céus dos céus, esse segundo céu, não podem te conter. Isso aí não é grande o suficiente para o Senhor caber dentro, Senhor Deus. São 20 bilhões de anos-luz de diâmetro e o Senhor não cabe aqui dentro. Eu fico impressionado porque com toda essa sabedoria, com todo esse poder, com toda essa majestade manifestada aí nos céus, eu vejo assim quantas pessoas ainda ao orar ficam decretando e mandando Deus fazer coisas. Nosso grande Deus que criou todas essas coisas. E como nós temos visto, nós deveríamos nos humilhar diante do Senhor Deus. Entender que Ele, na sua grandeza, na sua majestade, fez todas essas coisas. Afinal de contas, qual é o terceiro céu? Não é para lá que nós estamos indo? Uma das coisas interessantes que eu tenho visto na Bíblia é que Deus gosta tanto de finais felizes que algumas vezes Ele resolveu não contar muito a respeito. Mas o final é bom. Tanto é que em 2 Coríntios, capítulo 12, nós temos algumas questões muito bonitas ali. Nos diz o texto o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Isso é o que está na outra extremidade da ponte. Para onde nós estamos indo? Daí vem o assunto que eu montei no começo. O Espírito Santo, a proposta dele é de nos levar ao conhecimento da verdade. O andar no Espírito reflete isso. Nós aprendemos a viver na verdade. E amanhã eu gostaria de tratar dessa questão da verdade num aspecto muito específico. Creio que muitos daqui estão dentro do contexto universitário, muitos aqui estão estudando, e nós somos extremamente bombardeados de todas as direções com respeito
ao universo, com respeito à vida. Qual a origem de tudo isso? Deus nos chama para vermos a verdade, para conhecermos a verdade. Então eu gostaria amanhã de trabalhar mostrando um pouquinho a respeito disso. Com mais detalhes. Saber de onde é que vieram os hominídeos. Onde você coloca os dinossauros todos na sua Bíblia. Onde você coloca essas coisas. Como trabalhar com esses detalhes. Afinal de contas, a Bíblia é ou não é a verdade? Porque Jesus disse, orando ao Pai, falou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. E o Espírito do nosso Deus nos levará a toda essa verdade. Vamos orar. Senhor, nós somos tão gratos a Ti, porque Jesus, na verdade, é essa ponte